E aí, meus espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo, um quadro novo, né? Eu não sei como chamar ele ainda, o que vale a pena comprar, selo de qualidade Central HQs, não, aí é muita prepotência, né? Mas eu realmente não sei como eu vou nominar esse quadro, mas a ideia é a seguinte, é pegar alguns materiais que eu prometi fazer resenha, ou que eu falei, olha, pode ser que role resenha, tô lendo bastante coisa aí, baixando minha pilha de leitura, e dar um feedback para vocês se esses materiais valem a pena ou não serem comprados. Obviamente, na minha visão subjetiva. Acredito que se você acompanha o canal, a sua opinião seja pelo menos um pouco similar à minha. Não será uma resenha específica, eu falando muito tempo sobre o quadrinho, eu vou fazer um apanhado meio geral, vou falar, olha, na minha opinião não vale comprar. Não quer dizer que a edição seja péssima, ruim, ou aquela classificação que eu coloco de notas, eu não vou dar nota, eu simplesmente vou falar que vale ou não a pena comprar, considerando que são materiais fora um pouco do mainstream. Então, eu acho que esses tipos de materiais acaba exigindo um pouco mais de qualidade, afinal, não pertence à cultura popular como Marvel, DC, né? Falando desses personagens mais clássicos. Então, eu acredito que na hora de você investir o seu dinheiro, você tem que realmente saber se vale a pena ou não comprar. Aquele material, ele tem que ter um custo-benefício interessante para você, leitor, ainda mais com a crise que está o país. Então vamos começar aqui com o primeiro material, O Enterro das Minhas Ex, publicação da editora Nemo. É publicação escrita e desenhada por Anne-Charlotte Gauthier, não sei se essa pronúncia é correta, ela é francesa, é uma biografia dela, e biografia realmente, geralmente, elas são interessantes, né? Mas não é o caso nesse material. Aqui a Charlotte, ela vai contar um pouco da sua descoberta ali na adolescência em relação à sua sexualidade, no caso, a sua homossexualidade. E eu achei a história contada um pouco de forma superficial, alguns pontos forçados. Por exemplo, só o fato dela ter uma paixão, dela gostar de uma garota, ela já trata ela como uma namorada. E eu achei assim um pouco, sabe, desnecessário colocar isso só para encher talvez a publicação. Claro que obviamente tem alguns pontos interessantes, como o fato dela se relacionar com algumas garotas, então tem uma relação homoafetiva, mas essas garotas não terem isso claro na mente delas, que elas estão tendo uma relação de lesbianismo. Então é muito interessante esse ponto tocado pela autora, principalmente, eu acredito eu, entre as mulheres, talvez uma questão de curiosidade, experiência, ali quando elas são mais novas. Tem os desenhos, uma pegada mais underground, né? Olha só. Os desenhos são ok para publicação, mas é uma história que eu diria que se fosse comprar, eu não compraria novamente não. Então eu não indico O Enterro das Minhas Ex. Entre umas e outras da Julia Wertz, publicação da editora Nemo, mais um material aí que é autobiográfico, publicação em capa cartonada, tem as orelhinhas ali, papel offset em preto e branco. Essa HQ vai focar na mudança da cidade de São Francisco da Califórnia para Nova York, da quadrinista Julia Wertz. Ela que sonha em ser uma quadrinista no sentido de viver disso, né, sem depender de outros empregos. Mas, enquanto isso, a saga da Julia em Nova York é regada de arrependimentos, de saudades do passado, da sua vida em São Francisco, comparações que ela acaba fazendo, mostrando como é viver em Nova York. Tem um lado também que ela não tem papas na língua, então é uma publicação que foca no bom humor, nas ironias e no azar da protagonista. Meu Deus, parece que tudo conspira para dar errado para ela. Talvez até tenha um lance um pouco mais forçado, mas é muito interessante ver esse lado aí do azar que essa garota tem. Ela que não consegue parar em emprego nenhum, mostra até um pouco da contradição da personagem. Uma história que eu achei muito legal, divertida de se ler. Então é muito legal você acompanhar as desventuras da Julia Wertz, uma quadrinista que soube conduzir muito bem essa publicação. Os desenhos, apesar de underground, eles são uns desenhos um pouco fracos, na minha opinião. Poderiam ser um pouquinho mais caprichados, ela não tem nenhum enquadramento mais interessante, nem nada do tipo, mas é uma publicação que eu acho que vale a pena você ter na sua estante. Vamos ao último material, Uma Noite em Lenfer, eu acho que essa pronúncia é correta, do Dave Khalil, publicação da editora Mino. Tem um formato maior, olha só, publicação muito bacana, luxuosa, é capa cartão e o papel couché,
colorido. Bom, nessa trama aqui nós temos o Vincent van Gogh, né? Ele que, na vida real, cometeu suicídio, mas o autor ele parte de uma premissa de que essa tentativa de suicídio foi falha. Ele acabou sobrevivendo. E ele acaba sendo convencido por um outro pintor a ir numa taverna, e lá ele encontra outros contemporâneos como Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt e Francisco de Goya, que seria o único que não é realmente contemporâneo, ele já teria algumas centenas de anos de idade. E eles estão numa taverna, tudo regado a drogas, a álcool, e eles fazem uma disputa, uma espécie de torneio, competição, cada um contando uma história, mas são histórias meio que macabras, envolvendo algo que ocorreu na vida deles. Galera, que história sensacional, talvez uma das grandes publicações do ano de 2016, uma história divertidíssima, cruel, muito sangue, alguns falsos moralismos abordados pelo autor, que se inspirou na publicação do Álvares de Azevedo, Uma Noite na Taverna. Os desenhos são sensacionais, olha só, divertidíssimo cada conto, e um é pior do que o outro. E o final, algumas das tramas acabam até meio que se cruzando, né? Dando um final muito interessante para essa publicação. Um material que eu acho que é indispensável para você, colecionador, mais do que aprovado, mais do que indicado, uma das grandes publicações do ano de 2016. Fica a dica desse material. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O que acharam desse novo quadro? Eu continuo, não continuo? Ficou um pouco mais enxuto ainda, que tem alguns minutos aí, mas são materiais diferentes. Então eu quero a opinião de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Ficamos até a próxima. Fui!